foi meio perigoso em alguns momentos. O Crystal Palace é um time que se defende muito bem e nada melhor, né? Contra um time que se defende muito bem, você faz gols de bola parada, aproveita sua maior arma com perfeição, né? Porque o Arteta hoje, eu falei no Twitter, não gosto do futebol que o Arteta acredita que seja o certo. Dito isso, ele o faz com perfeição. Então, hoje o Arsenal é o time que mais se impõe, é um time que mais gera dúvida no adversário. Não tem nenhum outro time hoje na Premier League que você pense: como que eu consigo machucar esse time? Como que eu consigo ferir? Qual que é o ponto fraco? O Arsenal, aparentemente, escondeu muito bem esse ponto fraco. Talvez esse ponto fraco sejam as lesões, que estão começando a aparecer. Mas, se tudo continuar saudável, eu acho que é muito difícil você criar um antídoto ao jogo do Arsenal, já que é um time que não te permite nem criar antídotos, porque ele não te permite jogar futebol direito. É um futebol muito... Cara, é um futebol muito, muito efetivo de Mikel Arteta. Não sou fã, mas preciso reconhecer todos os méritos do técnico espanhol. Fala, Pseudinho, abraço pra você, pra galera do chat, convidando a todos aí a colarem na live, a perguntarem o que vocês quiserem. Pseudinho, bom, vamos lá. Arsenal e Crystal Palace, pra mim, resultado justo. O melhor time em campo venceu o jogo, pra mim, resultado justo. Primeiro tempo, jogo de pouquíssimas chances, tanto do lado do Arsenal quanto do lado do Crystal Palace, jogo muito morno, mas era o Arsenal com a bola. E o Crystal Palace é um time perigoso, porque, ao contrário dos times que... É porque é muito intuitivo, né? Você pensa em um time que joga bem e consegue resultados, naturalmente você pensa que esse time seja um time ousado, que te pressione lá em cima, que te deixe campo para jogar. Na verdade, esse Crystal Palace é o contrário disso. Ele é um time interessante de se assistir, com ótimos jogadores, mas ele fica muito confortável esperando o seu erro e te contra-atacando. Então é um time perigoso. Muito perigoso. Então era um jogo de paciência para o Arsenal. E pareceu muito o combinado do time, vai. Cara, se for para ser uma posse lenta e arriscando pouco, que seja assim. Não vamos dar chances ao Crystal Palace. E mesmo assim, erros aconteceram. Sim. Teve um passe do Zubimendi na entrada da área ali, que ele nem estava pressionado, ele dá no pé do Sarr. Teve uma outra, enfim. Teve dois ou três momentos no primeiro tempo que houve erros. Porque é isso que o Crystal Palace faz. E, em geral, o Arsenal, assim, pouquíssimas vezes conseguiu entrar em zona de finalização no jogo. Muito poucas vezes. E era muito interessante, Pseudo, como o Crystal Palace defendia o Saka. Quando o Arsenal estava com a bola, você percebia o Pino e o jogador do lado esquerdo sempre provocando que o passe ou fosse por dentro ou o jogo fosse invertido. Cara, o Crystal Palace não deixou a bola chegar no Saka. E é um pouco do ponto que eu falo, né? Como nesse sistema, o Saka ele sempre fica esperando aberto. Então ele ficou o primeiro tempo que ele pouco participou. Mas enfim, para resumir, o jogo foi indo nesse caminho de pouquíssimas chances, um primeiro tempo muito morno, mas a qualquer momento podia acontecer algo, né? Porque o Crystal Palace é um time de, num piscar de olhos, está no seu gol. E foi a partir de uma bola parada, um lance do lado direito, já tinha tido uma outra bola parada perigosa, enfim, depois tem o cruzamento do Rice, o Gabriel Magalhães ganha pelo alto, o Eze faz o gol na entrada da área, lei do Eze, deu resultado, né, Pseudinho? Como de sempre, e foi assim, cara, o Arsenal faz o 1-0, e a partir daí o jogo tá muito sob controle do Arsenal. O Arsenal à frente do placar, cara, é muito difícil jogar contra, muito difícil. O Crystal Palace teve uma chance ou outra no segundo tempo, mas em geral foi um jogo muito consistente. Mais um jogo consistente do Arsenal. De nota negativa. Gol, né? Então, porque assim, quando acabou o jogo, eu fui almoçar na casa dos meus pais e fiquei assistindo o Barcelona e Real Madrid no celular, né? Eu não vi ainda nenhuma notícia, o chat me ajuda, se foi lesão do Saliba. Por que ele saiu no intervalo? Isso é uma preocupação, né? O Saliba ter saído para entrar o Mosquera. Eu adoro o Mosquera também, até aqui ele deu resultado. Mas a saída do Saliba me preocupa. E o Rice saiu sentindo muita dor também, né? Acredito que foi pancada, né? Foi mais pela pancada do que lesão, mas saiu sentindo dores. Também achei, cara.
Em geral, não foi um jogo brilhante, mas enfrentou um dos times mais duros fora do Big Six, se não for o mais difícil hoje, e conseguiu uma vitória. Mais uma vez sem sofrer gols, permitiu só uma finalização certa ao rival. Cara, eu não tenho muito do que reclamar. O Arsenal é um time consistente e sabe jogar esse tipo de jogo. E a partir da bola parada, e na bola parada ainda conseguiu quase outras, assim, conseguiu quase outros gols, né? Sim. Pô, aquela jogada do segundo tempo foi linda, que era aquela falta bem próxima da entrada da área, que toca pro Eze, o Eze volta no Rice, o Rice cruza o Gabriel Magalhães, chega no segundo pau, né? Vai no travessão e depois o Rice pega o Henderson, faz uma puta defesa. Enfim, cara, um resumo longo é mais ou menos isso. Antes da gente passar no chat, eu queria tecer uma opinião aqui que pode parecer meio impopular, mas eu acho que a Premier League, ela se ganha em jogos como hoje, em jogos contra times, não vou usar aqui, menores, né? Eu acho que a Premier League, ela não se decide ou não se ganha, ou poucas vezes acontece isso, em confronto de Big Six ali. Claro que é importante você ganhar os 2 jogos do City, claro que é importante você ganhar os 2 jogos do Liverpool, mas disso nada adianta se você tropeça contra Palaces, se você tropeça contra o Forest, se você tropeça contra o Wolverhampton, contra o Aston Villa, que foi o que aconteceu hoje com o City. Eu acho que o Chelsea já mostrou isso, o Liverpool com o Klopp mostrava isso, chegava, batia no City e perdia pontos contra Southampton, perdia pontos contra Fulham, contra Bournemouth. Então eu acho que hoje o Arsenal, para mim, eu coloco o Arsenal agora como favorito, para além da vantagem e para além do futebol jogado, mas é o time que menos se coloca em perigo contra times menores, contra cascas de bananas que não são tão aparentes assim. Pode ser que sim, pode ser que se decida no confronto direto o título da Premier League, mas não foi o que a gente viu acontecer nos últimos anos. Eram times, os vices, os terceiros colocados, eram times que tropeçavam contra times menores e iam bem em confronto direto. Parece que... E o Chelsea é mais ou menos isso. O Chelsea parece que é um time hoje que perde um pouco da concentração e do foco em jogos menores, mas que joga muito bem em jogos grandes. Então eu acho que é importantíssimo essa virada de chave de um Arsenal que já sofreu muito contra a Southampton da vida e que hoje, nessa temporada, parece que está entrando com 100% de foco e concentração em todos os jogos, independente se for contra o Real Madrid, se for contra o Luton Town. O Arsenal está entrando sério para ganhar todos os jogos e os jogadores comprando demais o que o Arteta fala, o que o Arteta pede. Já fizemos brincadeiras aqui sobre o psicológico do Arteta, sobre o fator coach dele, né, que realmente às vezes beira o constrangimento, às vezes beira o humor ali até, mas que tem gerado muito resultado. O Arteta é um grande técnico, então fica aqui o meus 1 minuto e 30 segundos de elogios a Mikel Arteta, o coach do País Basco. Cara, eu gosto muito desse time, cara. Nem sempre é bonito, mas desde que eu acompanho o Arsenal, cara, pra mim esse é o time mais consistente, que mais eu entro nos jogos seguros, assim. Seguro. Desde que eu comecei a acompanhar, cara. Porque a primeira, eu assisti o time de 2003, 2004, por isso que eu me encantei com o Arsenal. Mas a partir depois da temporada 2003, 2004, o Arsenal nunca foi consistente nesse nível, né? Ainda mais em Premier, né? Você realmente está no topo da tabela e, por exemplo, quando o Arsenal ficou no topo da tabela na temporada, não a retrasada, a outra, né? Anti-retrasada, assim que fala. Enfim, eu tinha muito medo do City em geral, cara. Eu tinha medo, eu achava que no momento que passasse não ia aguentar. E brigando nas últimas 2 temporadas também contra City e Liverpool, a minha sensação é de, eu tô com medo, assim, se passar no jogo decisivo. Essa temporada eu não tenho esse medo. Sinceramente, eu entro em todos os jogos confiando muito. E eu termino de ver um Real Madrid e Barcelona, por exemplo, agora, e eu tenho a sensação que o Barcelona é um time mais seguro que esses dois hoje. Que o Arsenal é um time mais seguro que esses dois. Para mim, hoje, o Arsenal é um time
não deve nada a nenhum time do mundo. Deve nada a nenhum time do mundo. Poderia ter mais um jogador de frente nível classe mundial, que o Gyökeres ainda não conseguiu ser, apesar de dar continuidade de jogadas, que o Trossard não é para esse nível. Poderia ter mais um elite da elite, para cravar isso, né? Para o jogo decisivo ter um gênio absoluto no ataque. O Arsenal não tem nenhum gênio absoluto. Mas é um time muito confiável, cara. É um time que não toma gol e que tem uma bola parada absurda, que tá muito mobilizado. Você vê os jogadores assim se matando em campo, tem um banco de reservas impressionante. Então, cara, tem que ser elogiado, tem que ser elogiado. Ah, mas vai pipocar, mas eu não confio. Pô, isso aí, sinceramente, gente. Vamos ver. Eu, hoje, confio muito nesse time, eu boto fé, e o time tá jogando muito, cara. Essa tá jogando temporada, muito. O Arsenal não dá indícios para quem quer fomentar essa da pipocada, e quem saiba, talvez, o gênio desse time seja o Arteta, né? Seja o cara que tá ali na beira do gramado. Não acho que ele é um gênio como técnico, até porque não gosta do estilo de jogo. Mas talvez seja, guardando as devidas proporções, e importante que isso seja dito, o PSG dessa temporada, né? O que foi o PSG na temporada, seja o Arsenal na temporada nessa atual. Porque o time tem as digitais dele, né, Pseudo? O Dembélé não era um gênio absoluto, o Désiré Doué não é um gênio absoluto, o Barcola também não. Você não tinha um gênio absoluto no time do PSG na temporada passada. E o time competia muito, porque quem era o gênio absoluto, aí sim, eu acho que beira a categoria do gênio é o Luiz Henrique, que é um cara, é um técnico assim, dos melhores que a gente tem hoje. Talvez o expoente do Arsenal seja o Arteta, e esse time embale para voos mais altos do que só a Premier League. Quem sabe um doblete na temporada. Sim. Não, eu acho possível, cara. Esse time do Arsenal tem que sonhar com coisas grandes mesmo. Cara. Tem que sonhar com coisas grandes. O time é competitivo, é seguro. O fato de não tomar gol é uma coisa impressionante, cara. A questão só, por exemplo, de fato, é preocupante o primeiro tempo ali, como o time, com posse, não conseguiu gerar de fato nenhuma grande chance no jogo inteiro. As grandes chances foram construídas a partir da bola parada. Em geral foi isso que aconteceu hoje, tá? Mas ao mesmo tempo não permitiu nada ao adversário. E na soma da temporada, o Arsenal consegue criar muito mais do que permite aos adversários. Então não é espetacular, mas é ultra competitivo, cara. E não é como se fosse também todo jogo um horror completo. Meu Deus, que time lixo. Que coisa angustiante que assistir. Não é isso, cara. Não é isso. Tem jogos e jogos, cara. Jogos e jogos. É um time muito resultadista, muito competitivo, e é nessa linha que tá. Hoje não foi brilhante, não foi a coisa mais linda do mundo, mas pegou um time duro e ganhou, cara. Pegou um time duro e ganhou. E abriu vantagem na tabela. 4 pontos agora do Bournemouth. E vamos colocar na prática, de briga pelo título mesmo, é City e Liverpool, cara. Então 6 pontos do City, 7 pontos do Liverpool. É um passinho importante aí para os sonhos aí do final da temporada. É isso, e dando os méritos também, eu acho que hoje a falta de criatividade do Arsenal tem muito do mérito do Palace. Total. De se defender. Vai ter time. Então, e assim, usou da bola parada contra times que se defendem bem quando a bola tá rolando, a melhor coisa que você tem é usar a bola parada. Mas não acho que a Premier League tenha acabado ainda, como a Mayara pergunta aqui pra gente. E aí eu vou te perguntar isso depois. Não acho que a Premier League tenha acabado ainda. Mas vai ser uma jornada mais tranquila pro Arsenal do que eu imaginava. Eu vou te falar. Qual que é... Me fala times confiáveis hoje que jogam na Premier League, que você confia para conquistar título nessa temporada. Os mais confiáveis. Eu falo o Arsenal e paro por aqui. Também. Isso não significa que o Arsenal vai ser campeão, cara. É o que temos agora, pô. Eu não tô nem fazendo, nossa, que hot take que eu acabei de soltar. Não, falando óbvio, é o que a gente tá vendo, cara. E o City, beleza. Mano, tirando o Haaland, ninguém fez 2 gols na Premier League ainda, cara. E é isso, cara. Ele tem que ser o cara que destrava o time. O jogo tá 0-0. Se o Haaland faz 1-0, as coisas se abrem. Sabe o que me parece? Quando ele não acha o gol dele, cara, o City ele tem seus momentos, tem faz bons jogos, mas são muitos jogadores oscilando. O time ainda não é o mais seguro defensivamente do mundo. Não joga nem perto daquele melhor Manchester City. Então, cara, quando o Haaland faz o gol, tudo parece melhor. Hoje ele não fez. E o Aston Villa é um time encardido. E aí vira uma vitória, cara.
Isso não significa que o City está muito atrás. Não, cara, pode embalar. Mas hoje não tem comparação com o Arsenal. É outro nível de segurança e de competitividade.